Essa questão da medicina que tu trouxe é muito real, tá? A maior parte dos médicos que eles acordam pra vida, digamos assim, são médicos que atenderam anos, às vezes até décadas, pacientes, e eles nunca enxergavam melhor. Por quê? A nossa faculdade, ela basicamente nos torna masters em diagnosticar doenças, em medicar para que as pessoas não sofram com sintomas daquelas doenças. Então, a gente não é treinado em reverter essas doenças, em realmente tratar a causa dela. Fato, isso dói falar, né? Dói, que a gente fala da questão de humildade, porque pra mim também doeu. Quando eu abri os olhos, eu reconheci, caramba, eu tô fazendo uma faculdade tão difícil, tão valorizada hoje em dia, mas que no final das contas realmente não tá me ensinando a realmente devolver saúde para as pessoas, a gerar saúde para as pessoas, a curar elas de fato. Tá me ensinando a lidar com pacientes crônicos até que eles morram. E é isso, muitos médicos vão começar atendendo, prescrevendo estatina, prescrevendo um remédio para hipertensão, outro remédio para baixar de peso, outro remédio para baixar os triglicéridos, outro remédio para diabetes, e eles vão seguir fazendo isso a vida inteira, ou eles finalmente vão acordar que os pacientes ao longo, né, dos anos, eles progressivamente só pioram. Tu nunca consegue salvar de fato uma pessoa na medicina tradicional, na medicina clínica, a não ser que seja algo realmente, que nem eu falo, né, infeccioso, traumático. Se você quebrar um braço, daí perfeito, você vai ser muito útil a medicina convencional nesse caso. Mas agora, se você sofre de alguma doença crônica, se tem uma enfermidade autoimune, se você tem algum problema no seu trato gastrointestinal, se tem algum problema de enfermidades mentais, se você sofre com diabetes, hipertensão, se um idoso começou a ter Alzheimer, Parkinson, qualquer doença crônica que a gente possa nomear hoje, você não vai conseguir reverter ela ou realmente tratar a causa dessas doenças, se você não se abrir a uma medicina metabólica, uma medicina diferente daquela que a gente aprende e repete na faculdade. Pausa rápida nesse vídeo para falar do meu novo e-book com mais de 100 receitas carnívoras, incluindo receitas carnívoras flexíveis. Esse é um compilado com todas as receitas que eu venho testando nesses últimos meses sobre dieta carnívora e toda a minha experiência como chefe de cozinha há mais de 10 anos. Tem dicas de café da manhã, almoço, jantar, pizza carnívora, hambúrguer carnívoro, sanduíche carnívoro, sobremesa, tem lasanha, tem costela, tem frango, tem músculo, tem muita coisa boa, gente. É uma loucura esse e-book para você nunca mais ter dificuldade na sua dieta carnívora. São mais de 100 receitas carnívoras feitas para você. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Continue assistindo o episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje a convidada é a Gabriela Farias. Ela é estudante de medicina, ela está no 4º ano. E o que mais me chamou a atenção também é que ela é produtora de conteúdo do Dr. Alexandre Duarte, que é muito conhecido aí na comunidade carnívora. Além dele, tem outros doutores também que estão no meio carnívoro, como a doutora Júlia Chagas, o doutor Luiz Neri, que já veio aqui no podcast, e tem a doutora Anália, tem o doutor Jean, que mais no futuro a gente vai convidar eles para vir bater um papo aqui também. Então, para mim, é uma honra até falar com uma estudante de medicina. É a primeira vez no podcast que a gente tem uma estudante, a gente já recebeu muitos médicos, e uma pessoa bem mais nova também, com uma visão já profunda na carnívora, porque ela trabalha com esses médicos carnívoros. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante aqui. Gabriela, seja bem-vindo então aqui, e obrigada pelo seu tempo. Nossa, muito obrigada, Rafa. Obrigada eu, né? Também é uma honra, um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade da gente bater um papo. Pra mim, tô super feliz. Maravilha. Começa contando um pouco pra gente, então, como que você se interessou pela medicina? Por que você começou a estudar? Como eu me interessei pela medicina, Rafa, eu não vou te dar uma resposta tão tradicional, tá? Porque muitas pessoas, elas têm esse sonho, né? Desde que elas são pequenininhas, de seguir na medicina. E eu sempre falo, eu sempre sou muito franca, muito honesta quando me perguntam. Eu falo que não era um sonho desde pequena, tá? Ali no meu 2º, 3º ano do ensino médio, coincidiu com a pandemia. E eu comecei a pesquisar, né, sobre a oportunidade de estudar fora do país. Porque isso era uma certeza que eu tinha. Eu não
sabia muito bem o que eu queria estudar ainda. Eu fazia curso técnico integrado ao ensino médio, e cursava química, no caso. Então eu estava mais inclinada para uma engenharia química, mas ao mesmo tempo eu sempre flertei, digamos assim, com a área da saúde. Mas medicina, né, na época era muito inacessível para mim, para minha família, para questão de pagar um cursinho até conseguir ser aprovada. Então eu sempre pensava na área da saúde, esse flerte que eu me refiro, com a psicologia, por exemplo. Então eram áreas bem opostas, né? Era uma parte muito focada na química e outra parte muito focada na questão de saúde. Mas, enfim, a grande resumo, daí na pandemia eu descobri sobre a medicina aqui na Argentina. Estava ainda, né, recém no meu 3º ano do ensino médio, tinha mais um ano, porque era integrado ao ensino técnico, tinha mais um ano de estágio, então teve ali alguns anos para me preparar, mas concluí tudo isso e vim aqui para Buenos Aires e agora estou no meu 4º ano de medicina aqui. Maravilha, perfeito. E você já tem alguma especialização em mente que você quer fazer, quer seguir? Rafa, com toda certeza, hoje eu penso em fazer a pós-graduação do Dr. Alexandre Duarte, né, em Fisiologia e Metabolismo Humano. Quando eu recém descobri sobre essa questão de metabolismo, né, de nutrição humana, eu flertava muito com a nutrologia. Também já cogitei a medicina integrativa, todas essas outras áreas eu acho muito bacanas. Mas hoje, com toda certeza, eu me especializaria mais focada em fisiologia e metabolismo. Interessante. Então, como que você conheceu a carnívora através do Dr. Alexandre ou por você mesma? Sim, foi através do Dr. Alexandre. Eu comecei, na verdade, a enxergar um problema na nossa alimentação moderna, digamos assim, lá no início de 2024, no início do ano passado. Foi quando eu comecei a ler os primeiros livros sobre o tema, mas não livros em relação à dieta carnívora, tá? Eu demorei meses e meses até ser impactada de verdade pela dieta carnívora e foi a partir do Dr. Alexandre. Mas eu gosto de falar que foi num momento muito legal, né? Porque eu já estava com vários conceitos muito bem construídos e muito bem estabelecidos já. Por exemplo, eu não tinha sido impactada ainda com a dieta carnívora, mas eu já tinha entendido que açúcar, que os óleos vegetais, que as farinhas já eram um problema muito severo na nossa alimentação moderna. E também já tinha tido todo esse conhecimento em relação à gordura saturada, que na verdade não era a vilã que a gente pinta hoje em dia e que a relação dela, o consumo de gordura saturada, com as doenças cardiovasculares hoje, com o infarto, né, era muito fraca. Então eu gosto de dizer que eu fui impactada no momento certo, assim. Com certeza. Não, e interessante. E como que você conseguiu virar produtora de conteúdo do Dr. Alexandre? Bom, essa é uma história engraçada, tá? A primeira médica que... Contar desde o comecinho, tá, Rafa? Eu comecei a ser impactada com livros que eu fui atrás para ler sobre alimentação e sobre medicina. Li muitos livros ali da literatura dos Estados Unidos, porque eu não conseguia encontrar nada no Brasil. E cada livro que eu lia era um tiro a mais, sabe? Era um choque de realidade. Cada vez mais eu percebia que existiam muitos e muitos problemas na nossa alimentação e no nosso sistema de saúde, em toda a nossa questão de estilo de vida. Mas eu não tinha sido impactada ainda com nenhum médico do Brasil que falava sobre isso. E eu até me senti abandonada, né? Eu fiquei assim uns 10 meses, só eu, o meu conhecimento que eu tinha adquirido, os meus devaneios e o meu noivo, que toda coisa que eu ia descobrindo eu ia contando para ele. E no começo eu sinto que quando você vai descobrindo as coisas a gente se sente até meio esquizofrênico, né? Sim. Porque realmente a gente não... É tudo ao contrário do que a gente aprendeu. E é tudo ao contrário do que 99,9% das pessoas têm, né, estabelecido. Então,
Como eu disse, eu tava me sentindo muito sozinha, né, com todas essas coisas que eu ia descobrindo. Mas eu finalmente, eu não lembro como exatamente, tá, Rafa? Mas comecei a pesquisar sobre nutrologia no Brasil e fui encontrando alguns médicos, nutrólogos, só que a nutrologia no Brasil, né, nem a nutrologia tem um consenso sobre tudo, mas eu consegui encontrar a doutora Analia Arguecho, que foi a primeira médica que eu comecei a trabalho com ela até hoje, e ela é uma médica nutróloga. Ali, tudo bateu, assim, foi uma baita coincidência, porque ela se formou na mesma universidade que eu, aqui em Buenos Aires, ela é argentina, e ela, coincidentemente, mora no Rio Grande do Sul, numa cidade vizinha minha. Então, somos gaúchas, né, digamos assim, mas também temos as nossas raízes aqui de Buenos Aires. E a gente começou a trabalhar juntas, ela precisava de alguém para ajudar na criação de conteúdo, e eu me ofereci para isso, porque eu já tinha tido experiência com postagens no Instagram, né? A questão de copy, de criação de conteúdo completamente. E era um assunto tão incrível, né? Era basicamente ajudar ela a conscientizar as pessoas e auxiliar em todo esse processo. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei sem pensar duas vezes. Eu lembro que ela tinha, inclusive, uma social media já na época. Mas ela estava um pouquinho insatisfeita e, enfim, uma das grandes dores dos médicos hoje em dia é que justamente, né, tu vai contratar uma pessoa de marketing, a pessoa às vezes não vai saber exatamente o que tu quer expor ali, o que tu quer explicar, né. E eu tinha esse benefício de ser estudante de medicina e de ser dessa vertente, né, então eu sabia exatamente o que ela queria explicar ali, o que ela queria passar. Então a gente começou o nosso trabalho juntas em outubro do ano passado, início de outubro. E já nos primeiros posts que eu fiz começou a dar uma certa viralizada, digamos assim. E ela ficou muito contente e tudo mais. E eu lembro que o doutor Alexandre curtiu um post que eu tinha feito dela. E daí eu fui impactada, né? Porque eu cheguei no perfil do Dr. Alexandre e vi alguns conteúdos sobre dieta carnívora, muito mais sobre metabolismo humano e fisiologia, mas tinha alguns ali que ele gostava de deixar claro que ele era um médico carnívoro, né? Mas, enfim, eu mandei mensagem para ele perguntando se ele precisava de ajuda na equipe ali de marketing. E, né, obviamente ele já tinha gostado de um post meu. Enfim, no fim eu conversei com a Marina, que é a esposa dele, que é a gerente de marketing, que tá ali por trás de toda a operação de marketing. E eu topei, né, fazer parte da equipe, porque justamente eu sou estudante de medicina, eu tenho esse conhecimento, digamos assim, mais metabólico e tudo mais. Então, fui de grande valia ali. E daí, depois do Dr. Alexandre, obviamente, outros médicos, né? Eu fui prospectando, a gente foi montando uma parceria juntos. E tô ajudando eles até hoje. Adorei a história, é muito bom. E eu acredito que isso deve te ajudar bastante, né? A estudar cada vez mais e a mergulhar cada vez mais nesse mundo, né? É muito bom, muito bom. E muito bom para eles também, né? Ter você que já entende de social media, também é uma estudante de medicina e tem essa visão mais profunda do assunto, né? Então é muito bom, adorei. É, e a carnívora, então, ela entrou para você como prática, né? Porque como que era você antes? Você comia uma alimentação normal? Você seguia alguma linha low carb, cetogênica, algo do tipo? Rafa, eu tive várias fases na minha alimentação. Eu, assim como tantas pessoas, eu vim de uma infância e de uma adolescência ali muito problemática em relação à alimentação, tá? Eu era profundamente viciada em açúcar. Tive transtornos alimentares na adolescência, sempre uma relação terrível com a comida. E daí eu me mudei aqui pra Argentina, né, no início da minha vida jovem adulta, e eu fiz um pacto comigo mesma que aí sim eu ia começar a comer saudável. E foi assim, no meu primeiro ano aqui morando sozinha, né, foi a minha primeira experiência longe do Brasil, longe da minha família, independente, digamos assim. Eu cortei completamente açúcar, farinhas da minha alimentação. Obviamente abri exceções, né? O açúcar sempre era aquela pedra no meu sapato.
mas mantinha uma alimentação equilibrada, digamos assim. Meu consumo de gordura zero e muita abundância de legumes, vegetais, frutas, alimentação muito baseada também em frango, em whey protein e tudo mais. Então eu já tinha, assim, alguma noção do que a gente tem do que é comer saudável tradicionalmente, né? Esse foi o meu primeiro ano e o meu segundo ano de medicina aqui na Argentina. Muito melhor, né, do que tinha sido na adolescência, em que realmente era terrível a minha alimentação. Mas daí a questão é, conforme eu te falei, eu fui sendo impactada com algumas coisinhas, né? Alguns livros que eu fui lendo, alguns conhecimentos que eu fui adquirindo e comecei a questionar, até que eu cheguei na low carb. E a low carb, assim, foi a grande virada de chave antes da carnívora, porque foi ali que eu entendi que a base da nossa nutrição, na verdade, deveria ser gorduras, né? Gorduras boas. E como eu já estava tendo um consumo bem legal de vegetais, de legumes, faltava só essa questão, né, de perder o medo da gordura. Então, comecei com uma low carb, tava tendo resultados legais, mas, honestamente, quando eu conheci daí a carnívora, demorou um tempo, desde o momento que eu fui impactada ali com o Dr. Alexandre até o momento que eu realmente coloquei em prática, mas foi a grande mudança, assim, na minha alimentação. Entendi. Muito bom. E legal saber um pouquinho da sua história também, porque você deve ser provavelmente uma geração mais nova do que eu, né? Eu tenho 35, você deve ter, né, no mínimo uma década a menos aí, eu Eu acho. tenho 21, sim. Exato. Então, eu fico curioso, porque... mas, ao mesmo tempo, é interessante saber de que você também veio com os mesmos problemas que eu vim, né? Mesmo sendo já quase 15 anos mais velho do que você, nós viemos de um mesmo problema, né? Então acho que o meu sonho e uma missão até que eu tenho com esse podcast é, de repente, tá podendo falar com pessoas daqui 10 anos ou 20 anos que, né, que serão ali as novas gerações, que elas já vieram de uma alimentação melhor já, porque os pais já se conscientizaram através de todo o conteúdo que a gente tem disponível hoje, né, porque os meus pais não tinham noção nenhuma, né, de nutrição, de alimentação. Acredito que os seus pais e avós também não, né, Nossa, deveriam ter nada. uma base parecida ali, né? Lá em casa é carbolândia, que a gente chama, né? Eu sinto, Rafa, que não é incomum, né? Todo mundo que é carnívoro hoje em dia ou que segue uma alimentação low carb veio de uma alimentação muito ruim, a maior parte das vezes. É raríssimo tu encontrar uma pessoa que teve realmente uma alimentação ali certinha, equilibrada desde a infância, que teve todo esse background familiar. É raríssimo. E hoje todas as pessoas que não estão, né, seguindo uma low carb, uma carnívora, raras são as pessoas que realmente conseguem manter esse equilíbrio que a gente fala, né? Na verdade, a maior parte das pessoas está presa ou numa dieta completamente ruim ou numa dieta falsamente equilibrada, porque na verdade tem mais exceções do que de fato seria o equilibrado, né? Exato. Nossa, eu não sou extremista, né, para dizer que a carnívora, ela, né, é a melhor coisa para todo mundo, tem que ser carnívora. Eu defendo também uma cetogênica, uma low carb. Eu acho que uma paleolítica, se a pessoa já sair, né, dos processados, né, dos açúcares, dos óleos vegetais, ela já está ganhando, né? Ela já está, sem dúvida, mudando. E aí depois, ela amadurecendo, né, ela vai talvez migrar para uma carnívora ou não, né? Acho que cada um sabe o que é melhor para si mesmo, né? Mas se ela conseguir sair já desse mundo do processado, né? Se ela conseguir entender que 90% do mercado tem que ser descartado, né? Que ela pode valorizar ali só o açougue que tem dentro do mercado, no máximo a parte da feira ali do supermercado, e olhe lá, né? Rafa, eu gostei muito que tu trouxe isso, porque eu comecei a criar conteúdo pro meu perfil pessoal há mais ou menos um mês e pouquinho, foi no início do mês passado.
Mas antes disso eu já estava postando alguns stories, eu já estava, né, mostrando meu estilo de vida. E agora que eu comecei a realmente produzir conteúdo de forma ativa para mim, é uma dor muito grande essa nossa, que segue a dieta carnívora, que é a nossa comunicação com as pessoas. Porque a maior parte das pessoas vai te taxar de extremista e deu e ponto final. E realmente, né, a dieta carnívora ela é uma dieta restritiva, mas eu gosto de sempre que eu tenho a oportunidade de explicar isso para as pessoas, é trazer exatamente isso que você trouxe. Hoje, 90%, 99% das pessoas já se beneficiaria só de seguir uma low carb. Só de realmente, ou uma paleolítica, que nem você fala. Mas o fato é que as pessoas estão tão doentes hoje que a comunicação fica complicada, né? As pessoas ficam chocadas quando tu fala que realmente 90% do supermercado é lixo. As pessoas ficam ofendidas, que a gente não pode chamar comida de lixo, porque tem várias pessoas que se alimentam disso. Até trouxe, né, esse debate pro meu perfil, porque é triste, né? Você pensar, na verdade, você usar como argumento de que populações pobres, a única coisa que elas têm para comer é ultraprocessado. Então não dá pra gente julgar ultraprocessados. Mas a gente tem que questionar que, nossa, que grande problema que a gente está enfrentando como sociedade, em que os ultraprocessados estão sendo mais acessíveis a uma população do que frutas, legumes, vegetais e carnes, né? É absurdo isso. Que já vem naturalmente da natureza, né? Já vem, sempre veio em abundância, né? Só que existem muitas coisas por trás disso, né? Para evitar né? Até porque também quem se alimenta de uma carnívora, às vezes se alimenta muito menos do que uma pessoa que come processados, que tem que comer a cada 3 horas ou 2 horas, porque a fome não passa nunca, né? Claro, não tem nutriente Sim. nenhum, né? É muito comum também, né, as pessoas terem essa falsa noção de que a carnívora é uma dieta extremamente cara. Não, que ela é só para ricos, que só que a gente come picanha todo dia e coisas assim, né? Mas na verdade ela é uma dieta completamente acessível para todas as populações. Eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de falar, inclusive para minha família, para a família do meu noivo, o quão poderoso é você realmente comer todas as partes de um animal. Você incluir vísceras na sua alimentação, você incluir várias e várias coisas, né? A gente não vive só da carne do filé mignon. A gente também gosta de ressaltar que a nossa principal fonte de energia é a gordura, não é a proteína. Então, a gordura animal você consegue de várias fontes. Ovos, né, Rafa? Pelo amor de Deus. Você falar que um ultraprocessado é mais barato do que ovos, ou que é mais acessível, é um absurdo. Sem falar no custo de saúde que ela vai ter que gastar para recuperar algo que às vezes nem tem como recuperar, né? No futuro, porque economizando, né? Que não está economizando. Eu fiz um post, inclusive, com o Dr. Luiz Neri sobre isso, a gente fez em collab, trazendo justamente todas essas questões, né? Enquanto existe toda uma população pobre no Brasil que carencia de várias coisas, de acesso à saúde, de acesso a saneamento básico, de acesso a uma alimentação realmente nutritiva, se a gente continuar repetindo esses discursos de que é a única coisa que elas têm acesso, a gente, na verdade, está fechando os olhos para o fato de que é a população pobre hoje que mais sofre com as doenças crônicas. As pessoas pobres, o SUS não cobre tudo, absolutamente tudo no Brasil, entende? As pessoas hoje, na média, têm um custo mensal com remédios altíssimo. Eu vejo isso na minha família, a minha avó, por exemplo, e tantos outros idosos de tantas famílias, e não só pessoas idosas, né? Hoje quase todo mundo em certa idade já começa com vários remédios controlados. Então, e isso ninguém questiona, né? Exatamente. Não, eu venho de uma história familiar também muito complicada, né? E acho que é por isso que hoje eu estou aqui falando sobre isso. Acho que as nossas experiências elas impactam na gente, né? Eu acabei vendo também a minha avó, por exemplo, com diabetes, né? Eu vi a minha mãe tendo também um aneurisma quando ela tinha 45 anos, 46 anos, sabe? Super jovem. O meu avô também, que no caso faleceu pela mesma coisa, né? Um aneurisma ali na época dos 40 anos, e já
faleceu na hora, minha mãe depois teve com 46 e hoje infelizmente desenvolveu uma demência, tá com diabetes também, mora numa casa de cuidados, porque precisa de uma atenção quase que 24 horas, sabe? E aí tudo isso, né, essa experiência ao longo da minha vida mexeu muito comigo, né? A ponto de eu falar, primeiro que eu não quero isso pra mim, eu também não quero isso pra ninguém, sabe? Tipo, né, nem pra mãe, nem pro filho, porque é muito ruim, sabe? Então, acho que isso é mais do que uma missão pra mim hoje aqui. E eu gosto de falar disso, né? Porque assim as pessoas entendem da onde que eu parti, né? E fora que, assim, engraçado, mas 10 anos atrás eu acabei começando a criar conteúdo para o YouTube, um, com um canal de receitas, sabe? E no meio da Carbolândia, porque eu venho viciado da Carbolândia, também cresci na Carbolândia total, ali na cidade de São Paulo ainda, que assim, eu não estava nem eu estava próprio no centro de São Paulo, não estava nem no interior, com acesso a produtos mais orgânicos, era, nossa, o pior do pior, assim, só industrializado, tudo de caixinha, tudo de pacotinho, e eu, nossa, eu desenvolvi uma dependência alimentar, uma compulsão alimentar muito grande, né, e aí, enfim, né, só para resumir, eu trabalhei com a indústria alimentícia, né, por 10 anos, com criação de conteúdo, com marketing, e até chegar num ponto aonde eu também me ferrei ali, sabe? Aumento de peso, autoimune, e por aí vai, né? Fora caspas, gases, alergias, falta de foco. E aí a carnívora veio para mim como uma salvação mesmo e mudou minha vida, né? Então não tem como voltar mais, sabe? É uma coisa que quando você vê, você não consegue mais desver, né? Sim, Rafa, e tu descreveu os sintomas, na verdade, de 99% das pessoas, né? Só que a gente aprendeu a normalizar tudo isso. E quando a gente abre os olhos e começa a perceber a lavagem cerebral que a gente sofreu para dissociar a nossa alimentação moderna de todas essas doenças que a gente vê, de todos esses sintomas também que são normalizados, a nossa mente explode, né? Porque eu falo como mulher, por exemplo, 1 a cada 10 mulheres hoje sofre de síndrome dos ovários policísticos. Todo mundo que a gente conhece ou tem diabetes, ou tem depressão, ou tem ansiedade, ou tem sobrepeso, ou tá já com obesidade, tem pressão alta, tem fadiga, tem, olha, tudo. A nossa sociedade, ela é realmente uma sociedade adoecida e a gente normalizou tudo isso como multifatorial, ou como genético, ou como várias coisas, e a gente esqueceu completamente do papel da nutrição em tudo, né? Eu também sofri com muitos problemas ali, principalmente na adolescência, uma depressão severíssima, tomei medicação durante vários anos, até o início da vida adulta. E sempre, né, o fator comum, o vício em açúcar. Eu e tantas outras mulheres, né, quase todas as mulheres que eu conheço, eu gosto de trazer até o exemplo, né, Rafa? Tem hoje até desafios na internet, tipo blogueiras, vão ficar 30 dias sem açúcar. E é um desafio, é algo que as pessoas realmente não conseguem fazer. A pessoa média, ela não consegue ficar 2, 3 dias sem o seu docinho, digamos assim. E se fosse, né? E se fosse só um docinho o problema? Na verdade, o problema é absolutamente tudo. E as pessoas realmente convivem com todos esses sintomas e com todas essas doenças e ninguém questiona, infelizmente. Exato. E aí, por essas questões, eu acabo defendendo a carnívora um pouco mais do que a low carb, ou uma cetogênica. Acho que pelo simples fato dela te ajudar a perder essa compulsão, né? Porque você acaba consumindo muita gordura, te deixa com uma saciedade maior e ela te tira a compulsão por algum motivo, né? Diferentemente de quando você faz uma low carb, ou uma cetogênica, que você acaba às vezes comendo né, ou uma fruta mais doce, ou sei lá, um mel, e às vezes, sei lá, no começo ali, para quem ainda está começando, ou para quem ainda tem muita compulsão, isso acaba que não ajuda a pessoa a continuar, né? Porque muita gente ainda trata a low carb ou a cetogênica só como uma dieta, né? Eu mesmo no passado eu já fiz uma low carb ou uma cetogênica só para perder um pouco de peso e aí depois eu voltava para o meu normal. E aí realmente só a carnívora sim que me salvou, porque ela sim me fez acordar, né? Mas até então eu encarava tudo isso apenas como dieta, né?
Não, e é Como um muito estilo de vida, né? Pessoal, olha só essa informação. 55% de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não estão inscritos no canal. E às vezes aquele vídeo que você não viu tinha toda a informação que você estava procurando. Então, certifique-se que você está inscrito no canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Se inscreva no canal e continue assistindo. Exato. Eu já encarei a low carb ali, eu nunca tinha feito dieta, nunca consegui fazer dieta, na verdade. O que mais mudou depois que eu conheci low carb, carnívoro e tudo mais, foi jejum intermitente, né? Jejum intermitente, a maior parte das pessoas que tu vai falar, elas já associam diretamente a emagrecimento rápido. E nem o jejum a gente tem realmente um conhecimento consolidado de que, na verdade, é uma ferramenta para longevidade, né? E de que é uma ferramenta completamente fisiológica. Mas, Rafa, como eu disse ali, né? Tu também deve sofrer muito com isso das acusações de extremismo, né? Eu vejo que é muito comum. E agora que eu comecei a publicar conteúdo na internet, antes, né, eu acompanhava os médicos que eu trabalho, que eles eram atacados e eles tinham que ficar respondendo críticas. Mas agora que eu comecei a criar conteúdo pra mim, nossa, eu percebi que realmente o buraco é muito mais embaixo, digamos assim. Porque a nutrição do Brasil, e não só do Brasil, né, do mundo inteiro, eu tenho a percepção de que é uma união em relação a pessoas a favor da ciência e criaram uma falsa narrativa de que todo mundo que nega alguma coisa relacionada às diretrizes nutricionais, essa pessoa está automaticamente contra a ciência. Essa pessoa é negacionista, essa pessoa é terraplanista, essa pessoa é louca, é um absurdo, né? E isso criou, nossa, um conforto absurdo, né, para essas pessoas, elas realmente nunca serem questionadas porque elas estão a favor da ciência. Então, você vai começar uma discussão sobre óleos vegetais? Não. Já está comprovado, a ciência comprovou já que ela não faz mal pra gente. Sobre agrotóxicos? Não, porque os artigos científicos já são muito claros que são seguros pra gente em doses baixas. E tantas outras coisas, né? Já está comprovado que gordura animal causa infarto. Gordura animal está relacionada com doenças cardiovasculares. Que o aumento do colesterol é quase certo que você vai infartar. E isso é muito problemático. Eu, inclusive, agora, um vídeo meu da semana passada, ele não viralizou, mas ele furou a bolha, digamos assim, porque ele atingiu mais pessoas. E era um vídeo meu defendendo o fato de que a gordura saturada não causa infarto. E eu defendi essa tese. Eu sequer falei da dieta carnívora durante o vídeo, mas eu quis trazer essa alusão para as pessoas, né? Porque é um paradigma, é algo tão fixo que as pessoas têm de que realmente não é a manteiga que ela aumenta o colesterol no sangue, ou a gordura da carne, aumenta o colesterol no sangue para níveis estratosféricos, e daí a pessoa vai infartar em alguns anos. E, nossa senhora, é tão diferente, Rafa. E eu vou te falar que é um problema até das faculdades de medicina, tá? Porque a gente aprende a patologia, a gente aprende a fisiopatologia de muitas coisas. A gente aprende a fisiopatologia de um infarto, de uma placa aterosclerótica, e a gente aprende direitinho todos os passos, o que precisa para formar, quais são as cascatas inflamatórias que ativa, quais são as consequências. E isso para todas as doenças que a gente tem hoje, tá? Esteatose hepática, hipertensão arterial, tudo a gente realmente aprende a fisiologia de maneira correta, mas a gente erra na etiologia das coisas. Então, a gente aprende toda uma fisiopatologia ali do infarto, de como ele ocorre, o que tem que ocorrer, né, para que uma pessoa infarte, para que se forme uma placa de ateroma, mas a gente erra nas causas. A mesma coisa com síndrome metabólica, com obesidade, com tantas outras doenças. A bioquímica da medicina, ela é excelente. Nossa, eu tive uma bioquímica, assim, que me custou aprender, porque realmente é muito complexo. Mas a gente erra no mais básico, a gente erra quando a gente vai falar o que causa tais coisas. Porque daí fica muito generalista, sabe? A gente aprende toda uma bioquímica complexa
que nos prova que o excesso de carboidratos no fígado, ele é convertido em gordura, que é transportada ao nosso plasma, e é por isso que a maior parte das pessoas hoje que tem colesterol altíssimo... Rafa, quantas pessoas que têm colesterol alto que tu conhece que realmente tem uma dieta rica em gordura animal? Quase ninguém. As mulheres, eu falo por mim, as mulheres da minha família, as minhas amigas, mulher é o mais comum que a gente não bota uma gota de gordura na boca. A não ser as de ultraprocessados, a não ser do açúcar, a não ser a gordura hidrogenada. Mas de gordura de verdade, nosso consumo é baixíssimo. E dos homens modernos também. Então, a maior parte das pessoas, hoje a gente já sabe, uma pessoa com síndrome metabólica não é que ela tem um LDL alto. Ela tem triglicerídeos elevados às alturas, um LDL completamente alto e desproporcional ao HDL. Então, ela tem vários marcadores de inflamação sistêmica. E é isso que leva uma pessoa a ter um risco cardiovascular. Não é o LDL alto isoladamente. Então, só que eu vejo as pessoas repetindo feito papagaio. E daí, como eu te disse, você não pode nem questionar isso, porque a nutrição ela já está toda embasada, né, num ativismo científico, digamos assim, que você não pode questionar essas coisas, porque senão você é contra a ciência. Você é contra todas as diretrizes nutricionais dos países. Só que as pessoas esquecem de perceber que hoje as doenças crônicas é o que mais mata no mundo inteiro. As pessoas não morrem mais de doenças infecciosas e traumáticas. 70% das mortes no Brasil e no mundo são de doenças crônicas. E essas doenças são perfeitamente evitáveis. E a gente não tinha essas taxas que a gente tem hoje em dia há 50 anos. Entende? Então, e as pessoas... É muito problemático. A questão da... Eu me refiro à nutrição, mas é a nutrição e a medicina, tá? A gente também tem muito médico repetindo isso. E eu tenho a sensação de que as pessoas realmente preferem defender uma diretriz nutricional do que realmente reconhecer que elas estão erradas. Porque, olha, eu vou te falar, Rafa, eu comecei, né, tendo muitas concepções equivocadas. E eu consigo reconhecer que você tem que ter humildade para você começar a enxergar o problema e você começar a reconhecer que, cara, tem muita coisa que eu aprendi errado a minha vida inteira. E tem que ter humildade para você voltar atrás e para você reconhecer isso e para você, principalmente, você ir atrás de mais conhecimento e do conhecimento correto. E a maior parte das pessoas não tem isso hoje em dia. Com certeza. Não, muito bem colocado. Eu percebo aqui mesmo com todos os entrevistados já que passaram aqui no canal, infelizmente tiveram algum problema grave, né, de saúde para poder começar a se questionar, né? Porque, né, como você mesmo falou, né, vocês aprendem tudo ali sobre as patologias, sobre as doenças, mas não aprende a causa, né? E às vezes, sei lá, 5 anos, 6 anos ali de medicina, acaba que a pessoa sai dali já com as ideias feitas, né? Tipo, é isso, porque foi isso que foi passado, né? Então, e é muito intenso, né? Não é uma faculdade qualquer, né? E aí, sei lá, e aí depois você começa com plantão e começa com, né, trabalha muito e aí você não consegue nem ter tempo para poder continuar estudando, às vezes, né? Ou às vezes você tem que continuar estudando para os próximos exames que você acaba tendo, dependendo da especialização que você faz, né, pós-graduação, né? E aí você acaba sempre estudando mais do mesmo ali e você não tem tempo para ver alguma coisa diferente daquilo, né? Parece que já é feito para te manter ali, né? Eu vejo pela minha esposa que até o ano passado ela estava fazendo exame ainda, já mesmo depois de 10 anos de formação, sabe? Tipo, eu falo, cara, como assim? Mas assim, né? E estudando ainda, como se estivesse na faculdade ainda, sabe? E não é que ela estava fazendo uma pós, não, é porque a especialização dela requeria isso, sabe? Sempre tem um exame novo e. Enfim, né? Por aí vai. Mas Mas essa questão da medicina que tu trouxe é muito real, tá? A maior parte dos médicos que eles acordam pra vida, digamos assim, são médicos que atenderam anos, às vezes até décadas, pacientes, e eles nunca enxergavam melhora. Por quê? A nossa faculdade, ela basicamente nos torna masters em diagnosticar doenças.
em medicar para que as pessoas não sofram com os sintomas daquelas doenças. Então, a gente não é treinado em reverter essas doenças, em realmente tratar a causa delas. Isso é fato. Isso dói falar, né? Dói, que a gente fala da questão de humildade, porque para mim também doeu. Quando eu abri os olhos, eu reconheci, caramba, eu tô fazendo uma faculdade tão difícil, tão valorizada hoje em dia, mas que no final das contas realmente não tá me ensinando a realmente devolver saúde para as pessoas, a gerar saúde para as pessoas, a curar elas de fato. Tá me ensinando a realmente lidar com pacientes crônicos até que eles morram. E é isso, muitos médicos vão começar atendendo, prescrevendo estatina, prescrevendo um remédio para hipertensão, outro remédio para baixar de peso, outro remédio para baixar os triglicéridos, outro remédio para diabetes. E eles vão seguir fazendo isso a vida inteira, ou eles finalmente vão acordar que os pacientes ao longo, né, dos anos, eles progressivamente só pioram. Tu nunca consegue salvar de fato uma pessoa na medicina tradicional, na medicina clínica, a não ser que seja algo realmente, que nem eu falo, né, infeccioso, traumático. Se você quebrar um braço, daí perfeito, você vai ser muito útil a medicina convencional nesse caso, né? Você vai para o hospital e perfeito. Mas agora, se você sofre de alguma doença crônica, se você tem uma enfermidade autoimune, se você tem algum problema no seu trato gastrointestinal, se você tem algum problema de enfermidades mentais, se você sofre com diabetes, hipertensão, se um idoso começou a ter Alzheimer, Parkinson, qualquer doença crônica que a gente possa nomear hoje, você não vai conseguir reverter ela ou realmente tratar a causa dessas doenças, se você não se abrir a uma medicina metabólica, uma medicina diferente daquela que a gente aprende e repete na faculdade. Eu vejo que, né, exatamente do jeito que você falou, acaba que ensina vocês a remediar, né? Por isso que se chama remédio, né? A remediar aquela doença ou aquele problema, mas não ensina, né, a causa ou realmente a cura definitiva. Mas né, acho que por muitos anos isso foi, né, a mídia conseguiu esconder isso da gente muito bem, né, acredito, né, espero que eu esteja errado, mas hoje com o poder da internet, né, e das redes sociais a gente tem uma possibilidade de espalhar um pouco mais essa informação, né, apesar de que muita gente ainda não está pronta para ouvir isso, né, as pessoas não querem, né, elas preferem, infelizmente, continuar remediando, né, tomar um remedinho do que partir para algo assim um pouco mais agressivo, né, que é, no caso, eliminar os processados, os açúcares, os óleos vegetais. É uma sociedade que, infelizmente, normalizou a doença, né? E não que a dieta carnívora realmente vá solucionar todos os problemas metabólicos que a gente tem hoje em dia. Mas a gente parte do princípio de que a alimentação é, sim, inegavelmente um dos fatores que mais afeta a nossa saúde. É claro que o metabolismo humano, ele é completamente complexo, né? A gente tem enfermidades autoimunes, com vários outros fatores predisponentes, mas a alimentação em qualquer tratamento médico que você for fazer, se você não ter ela como base, você não vai conseguir chegar muito longe sem o uso crônico de medicamentos. Concordo. Eu acredito que existem outras variáveis também, né? Tem estresse, tem, sei lá, falta de sol, como eu aqui em Londres, falta de exercício físico, né, estilo de vida, pessoas que você convive. Existem muitos fatores, né? Mas hoje eu vejo que, com certeza, a comida, o metabolismo, ele é o principal, na minha opinião. Posso estar errado, né? Mas é claro que, né, não chega a ser 100%, né? Tem outros fatores que vão também, né, interagir ali, né, com a nossa saúde no geral. Mas uma coisa que eu gosto de sempre falar também, por exemplo, a minha mãe, ela sempre evitou gordura. Ela nunca gostou de gordura. É muito comum entre as mulheres.
ela sempre teve medo, né? Ela gostava de carne, ela comia raramente, porque achava que fazia mal, mas quando comia, ela tirava a gordura. Então, né, eu vejo, poxa, realmente, eu não estou dizendo que foi isso, né? Mas eu vejo que todos os problemas de saúde que ela teve ainda tem, sabe? Talvez foi por essa falta que ela nunca teve gordura, a não ser gorduras, né, hidrogenadas, enfim, essas gorduras que não realmente não fazem bem pra gente. E hoje está numa casa de cuidado com 66, acabou de completar 66 anos, mas ela já tá, sabe, praticamente incapacitada já, né? De viver uma vida normal já desde os 46, sabe? 47, quando ela teve esse aneurisma. Então eu falo, cara, tá louco, não tem como. E eu sabia que se eu continuasse nessa mesma estrada, para mim ia dar a mesma coisa, sabe? Porque já veio do vô, já veio para a mãe. E, né, como tem muitos médicos que falam hoje em dia, né, que a nossa. Existe a genética e a epigenética, né? Então a epigenética é o que vai contar, né? Eu creio e prefiro seguir acreditando nisso e seguindo um estilo de vida saudável em todos os sentidos. Sim. Rafa, e isso que você trouxe é muito problemático, né? Essa questão das falsas noções que a gente tem do que é uma alimentação saudável, né? A gente tem muito bem estabelecido, como eu disse, ou a pessoa ela realmente está se alimentando terrivelmente mal, cheia de ultraprocessados, ou ela está se alimentando do que seria o supostamente saudável. Supostamente saudável é a ausência total de gordura saturada, porque ela causa infarto, só carnes magras. As pessoas evitam carne vermelha também, porque tem artigo científico dizendo que carne vermelha causa câncer. As pessoas, né, comem ali bastante fibras, legumes, vegetais e abrem as supostas exceções para Carbolândia, digamos assim. Mas é triste porque a gente aprende que comer saudável é basicamente comer produtos integrais, produtos desnatados. E quantas pessoas que a gente conhece que nunca conseguem realmente solucionar os seus problemas de base, pessoas que passam uma vida inteira lutando contra o sobrepeso, lutando contra todos esses problemas que a gente citou ao longo da nossa conversa, achando que elas realmente estão fazendo tudo certo, né? Nossa, o quão comum é isso. Eu já estive nesse lugar ali no meu primeiro ano, no meu primeiro e no meu segundo ano de medicina, em que eu realmente estava comendo tão saudável, mas os meus sintomas psiquiátricos não estavam se resolvendo tanto quanto eu gostaria, o meu peso não estava descendo tanto quanto eu gostaria, eu ainda sofria com fadiga, com várias coisas. E como eu disse, né, requer humildade da gente de realmente se abrir a outro conhecimento e realmente ir atrás desse conhecimento. Exatamente. Eu vou até comentar uma pequena história aqui engraçada, que esses dias eu estava preparando umas receitas novas aqui, porque antes de começar a carnívora, eu sempre gostei de carne, sempre gostei de churrasco, mas antes de começar a carnívora, eu nunca tinha experimentado coração bovino, o estômago mesmo ali, né? Rins, né? O máximo que eu tinha experimentado era fígado. Né? Eu nunca tinha me aventurado até outras partes também que não são vísceras, tipo o rabo, o pé, que é o mocotó. Né? Eu não tinha tanta familiaridade, né? Eu fugia dessas coisas quando minha avó preparava lá. Minha mãe não tinha muito conhecimento, era mais a minha avó mesmo que preparava, tipo, às vezes rabo, às vezes mocotó, às vezes algumas vísceras, e olhe lá. Mas esses dias eu fui fazer aqui em casa. E aí eu falei para alguns amigos, né? E aí muita gente, nossa, mas tá louco, comer isso daí nojento, né? Ou então não, acho muito violento comer isso, né? E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, com o meu coração é o jeito que a sociedade está pensando, né? Tipo, porque não foi só um amigo, né? E até o meu sogro falou algo do tipo, né? Na verdade, foi o meu sogro que falou violento, né? Alguns amigos falaram nojento e o meu sogro falou que é muito violento. Então, assim, são diferentes gerações e todas repetindo frases parecidas. E é como se a pessoa tivesse, não sei, sabe, um repulso, né? Um medo. Alguma coisa que eu também tinha, né? Eu não tô julgando, sabe? Eu também sentia isso, mas só que uma vez que você acorda, né, e você sai dessa Matrix, praticamente, você já vê tudo diferente. E a gente tem medo de comer um coração de boi, mas a gente não tem medo de comer sei lá, uma margarina ou um sorvete ali do mercado, né? Sabe?
Ou, Sim, eu ia falar que violento pra mim são os produtos que estão nas prateleiras do mercado. exato, só que a gente só consegue enxergar isso quando a gente tá desse lado, né? Porque a gente já tá com a Exato. cabeça mais aberta, já tá com, né, já tá com sem o véu nos olhos, mas a maioria da população ainda tá vendo exatamente, ela tem medo de comer né, um fígado ou um mocotó, ou, sei lá, até um coração bovino mesmo, mas ela tem coragem de comer esses processados, essas bolachas, né, ou cereais, sem medo nenhum, né? Sim. Rafa, eu te admito que eu era muito fresca ali na minha. Fresca, né? Que a gente fala ali na minha infância e na minha adolescência. Era fresca com legumes, com vegetais, com qualquer, né, tipo de carne gorda, carne mal passada, Deus me livre. Mudou ali depois, né, ao passar dos anos. Comecei a comer de tudo. E pra mim foi muito fácil quando eu fui pra carnívora, até pra low carb, porque em relação aos cortes de animais, eu realmente sempre gostei muito de experimentar tudo, né? E eu lembro até no início desse ano que eu postei um stories com um tutano que eu tinha feito pra mim, e eu recebi muito comentário mesmo, com as pessoas com muito nojo, sabe? E eu fiquei apavorada, porque pra mim mesmo, né? Mesmo a gente tendo esse conhecimento de que, ok, nem todas as pessoas estão acordando pra isso, mas o nojo, a repulsa que as pessoas sentem é realmente assustador, porque é completamente invertido o negócio, né? As pessoas não têm nojo de comer um salgadinho, uma bolacha recheada. E hoje a gente tem nojo dessas coisas, né? Mas em relação às vísceras, eu acho muito legal. Aqui na Argentina, não sei como é aí em Londres, mas aqui na Argentina, e eu sei que no Uruguai também, a gente valoriza muito as vísceras. Então você vai em qualquer mercado grande, assim, no açougue, você vai encontrar rim exposto, fígado, as próprias vísceras ali do estômago. Eu amo bucho. Aqui você encontra com uma facilidade o bucho, né? Que é a dobradinha do Brasil. Os próprios ossos você consegue muito, muito facilmente. A única coisa que a gente não tem muito aqui é coraçãozinho de galinha. Mas é uma delícia. No Brasil também eu lembro que eu recebi muito essas mensagens de. As pessoas não disseram que era violento, mas essa era a percepção, né? Porque a gente assou uma cabeça de porco. Eu amo, eu sou fissurada por cabeça de porco. Eu não gosto tanto da carne de porco, a carne magra ali, mas a cabeça de porco eu acho crocante, gordurosa, assim, eu gosto muito. E realmente as pessoas acham um absurdo você consumir a cabeça de um animal. Que na verdade você está literalmente, né, consumindo. A gente deveria consumir da cabeça ao rabo de um animal para realmente conseguir aproveitar tudo. E as pessoas, elas sofreram essa lavagem cerebral tão grande que a gente aprendeu a ter nojo até das partes realmente mais nutritivas de um animal. Exato, não, acho que esse ponto é muito legal a gente trazer, porque realmente é isso, né? Eu acho que até mesmo muitas pessoas que comem carne, elas têm nojo, né, de comer essas coisas, de comer a cabeça, de comer o rabo, de comer o pé, de comer as vísceras. Então, imagina o que não come, então. O que não come, então, vai falar que é um assassinato, né? Mas, enfim, eu acho que a melhor maneira de a gente honrar a morte do animal que, né, que está nos alimentando é comer o animal todo, né? É, Exato. E eu sabe? falo isso desde uma visão também, porque eu fui vegetariana na minha adolescência. Eu fui durante 1 ano e meio ali, mais ou menos, 2 anos. Não chegou a 2 anos, mas eu fui vegetariana justamente por essa ideologia de amor e respeito aos animais, né? Eu gosto de falar que quando eu era criança eu fui criada com um galinheiro, né? A gente tinha um galinheiro nos fundos de casa, então eu sempre tive um amor profundo pelos animais. A gente tinha vários outros bichinhos de estimação. E daí, ali na adolescência, conheci o vegetarianismo. Eu era fissurada por carne, tá, Rafa? Eu era meio fresca, assim, com várias coisas. A alimentação, de um modo geral, era muito ruim, porque eu era viciada em açúcar. Mas eu sempre fui apaixonada por carne. E o meu pai sempre fez churrasco pra mim. Lá em casa, o que a gente pode, né, tá no meio da carbolândia ali de arroz, massa, aipim, batata, tudo. Mas sempre tinha uma carninha. Mas na adolescência, quando eu, né, fui sendo impactada pelo vegetarianismo, a gente começa a querer ser mais militante na adolescência, é um processo natural, eu acho que quase todo adolescente. Consegui cortar a carne durante esse tempo e
E é isso que você falou sobre essa questão de valorização do animal, né? A gente acha que, na verdade, a gente está cometendo um crime ou que é algo absurdo, né? Eu vejo muitas pessoas, inclusive, sacrificando a própria saúde. Agora que eu comecei a publicar conteúdo no meu perfil, pelo menos 3 meninas vieram me chamar que são vegetarianas, mas que estão sofrendo com várias deficiências, com vários sintomas. Uma delas estava tomando remédio psiquiátrico já e pedindo a minha opinião, né, sobre a dieta vegetariana. E eu falei de forma muito honesta que eu já estive desse lado. A minha sensibilidade aos animais permanece até hoje. Meu respeito pela vida dos animais permanece até hoje. Mas que é completamente irreal a gente sacrificar a nossa saúde, o nosso metabolismo por conta de uma ideologia. E que existem outras formas de você honrar a morte de um animal, né? Então, isso que você falou sobre a gente consumir, de fato, da cabeça ao rabo é o correto. Exatamente, né? Hoje a maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo afora, elas querem só a picanha ou querem só o filé mignon, né? E o resto pode jogar no lixo, né? Jamais, né? Então, acho que além desse propósito de espalhar sobre a carnívora, é também ajudar as pessoas no geral mesmo quem não faça carnívora, a voltar um pouco essa tradição de comer o animal inteiro, né? Tenho certeza que Além os de nossos... ético, também é acessível, né, para a maior Exato, parte da população. Então, não tem perfeito. motivo no mundo para a gente não consumir realmente as vísceras. Perfeitamente. Sabe que né, quando eu saí do Brasil, eu trabalhei muitos anos em cozinha, né? Cozinha profissional, aqui em Londres, em Nova York, na Itália. Então eu acabei tendo acesso a várias cozinhas. E aí hoje eu consegui juntar as duas coisas, que é o meu passado como chefe de cozinha, com agora essa minha nova empreitada, eu diria, com o podcast, com a Carnívora. E eu acabei lançando uma mentoria onde eu ensino as pessoas apenas a cozinhar o animal todo, né? Do rabo ao focinho. Acho que essa Nossa, é a incrível. minha nova missão, né? Tá no começo ainda, mas é isso. Tudo que eu passo na mentoria é praticamente tudo sobre carnes, né? Tem uma parte teórica, mas tem muitas receitas do rabo ao focinho, do boi, do porco, do carneiro. Aqui na Europa se consome muito carneiro, né? Eu sei que no Brasil ainda tem muitas áreas que não tanto, mas eu acredito que isso vai mudar no futuro, porque o carneiro, poxa, é um ruminante e é uma carne maravilhosa também. É delicioso. Nossa, no Brasil é raro mesmo a gente encontrar. No sul eu imagino que tenha mais, né? Eu sou Sim. gaúcha. No sul, de vez em quando, meu pai aparece com uma carne de ovelha, assim, pra assar no churrasco. É uma felicidade enorme, porque eu amo. E aqui na Argentina a gente consegue comprar cordeiro congelado também, pelo menos. Perfeito. Mas é uma delícia. Na Argentina tem carne boa, né? Eu acho que é um país mais controlado, né? Eu acho que do que o Brasil, que é muito grande. Assim, no Brasil tem carne excelente também, mas eu acho que a Argentina deve ser ainda melhor, não sei. Posso estar errado. Olha, em relação a gosto, Rafa, eu não sinto tanta diferença. Não sou tão. Não tenho esse senso tão aguçado. Mas em relação aos cortes aqui da Argentina, são muito diferentes dos cortes do Brasil. Aqui tem mais cortes, né? Tem vários tipos diferentes. E é muito legal a gente ir experimentando todos. Assim, eu e meu noivo, a gente já experimentou tudo que tinha disponível, mas a gente sempre vai variando, né, a nossa alimentação. Além do fato das vísceras serem muito acessíveis, né? No Brasil, pelo menos, eu nunca vi rim para vender com a facilidade que a gente encontra aqui, né? Parece que tem uma gôndola do açougue só de vísceras. Uau, Então, é muito bacana. perfeito. Nossa, não, eu tô imaginando aqui que talvez os cortes na Argentina sejam parecidos com os cortes europeus, não sei. Mas Não faço ideia mesmo, vou pesquisar depois. porque eu sei que o Brasil é meio que o único ali, né? Eu não sabia. Talvez na Argentina seja parecido com o europeu, eu acho, não sei. Mas interessante, interessante. Eu sei que as carnes né, do Brasil e da Argentina são muito melhores, ou do Uruguai também, do que as carnes que a gente encontra aqui na Europa. É claro que dá para encontrar também, só que é um preço muito maior, né? As carnes não são baratas aqui fora. Tem gente que pensa que é barato, mas não. É como no Brasil, as carnes são caras, né? Acho que no mundo todo a carne é sempre mais cara. É barato comprar o pão puma ali no mercado, né? Ou o macarrão, né? Mas a carne mesmo é cara.
Mas se você comprar uma carne de mais qualidade aqui, nossa, o preço vai bem lá para cima mesmo. Mas, de novo, né, a gente pode explorar cortes mais baratos, né, cortes de segunda que são muito mais saborosos. E na carnívora a gente come uma, no máximo 2 vezes por dia, então você acaba Exato. economizando no geral, porque você não come o dia inteiro. E é isso. A gente sempre pode colocar uns ovos, né? Pode colocar um caldo de ossos ali junto para enriquecer mais e trazer muito mais saciedade. Eu confesso que eu estou num período agora que eu estou fazendo um teste muito louco, porque eu adoro ovos e adoro laticínios, mas eu estou testando uma dieta sem ovos e sem laticínios. Eu comecei com laticínios, eu retirei vai fazer uns 10 dias, e os ovos eu retirei faz uns 2 dias só. Porque eu ainda tenho uma alergia devido a uma autoimune, que era um eczema nas mãos, que ainda não sarou completamente, mesmo depois de 7 meses na carnívora. E esse era um dos meus objetivos maiores, sabe, de me livrar desse eczema. Porém, eu consegui benefícios maiores, de perda de peso, perda de caspa, perda de gases, Clareza desenxogamento. mental. Exato, tudo, né? E aí acabou que o eczema continuou, mas apareceu mais de 10 benefícios que não me fez nem pensar em voltar. Só que aí eu estou explorando, né? E falando com outros médicos e outros praticantes também da carnívora, me convenceram a tirar os laticínios e os ovos. E aí, para fazer um teste, né? E aí agora eu tô praticamente só com ruminantes mesmo. Sim, para enfermidades autoimunes, Rafa, não tem coisa melhor do que a carnívora restrita. Realmente, para enfermidades autoimunes, para pessoas que sofrem com enfermidades ali do trato gastrointestinal, qualquer uma, a carnívora restrita que a gente fala, né, só com a carne e a gordura dos ruminantes, ela é incrível, ela consegue realmente a remissão de várias dessas afetações. Eu vou te falar que eu comecei o ano com uma carnívora mais ou menos restrita, né? Não, minto. Carnívora restrita, não. Tava consumindo bastante carne, a predomínio, mas tava ainda caindo num queijinho, num leite. E daí ali pra abril, eu confesso que eu cometi um erro que foi o de cair na Carbolândia, né? Eu comecei a abrir uma exceçãozinha depois da outra, até que realmente eu tava seguindo uma alimentação carnívora, mas as minhas exceções, elas tinham realmente ultrapassado o aceitável. Comecei a consumir muito mais fruta, o desejo por frutas, né? E daí a gente acaba flexibilizando tudo, daqui a pouco a gente tá comendo uma colherzinha de doce de leite do nada. Porque realmente, eu gosto de falar, né, sobre isso, pra gente ser realmente cuidadoso com as nossas exceções, porque elas viram regra facilmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, em que 90% do mercado é tranqueira, em que todas as pessoas ao nosso redor sempre estão comendo outras tranqueiras. Então, para você abrir uma exceção e se permitir continuamente, é muito fácil. Então, eu sofri com isso esse ano. Fiquei 2 meses ali bem perdida, porque daí eu voltei a consumir essas coisas. Não digo que tive episódio de compulsão, mas realmente esse desejo incontrolável, né? Essa vontade genuína de estar ali comendo queijo, comendo fruta, comendo daí um mel, um açúcar. Então, e daí depois eu voltei pra carnívora mais restrita. Hoje eu tô consumindo, assim, um queijo curado, né? Que a gente tem um exemplo provolone, parmesão, uma vez na semana. E ovos, daí sim eu consumo. Mas a albumina é realmente um problema, né, em relação a doenças autoimunes. E a caseína do leite nem se fala, né? Mas os queijos curados, daí eles conseguem pelo menos reduzir o teor disso tudo. Pausa rápida nesse vídeo para falar de um assunto muito importante na dieta carnívora, que é o conhecimento sobre o mundo da carne. Eu criei a primeira mentoria do canal Modo Primal, onde vamos aprender tudo sobre carnes, tipos de corte, modo de preparo, como cozinhar carne usando apenas sal e qual carne foi feito para qual tipo de preparação, panela de pressão, air fryer, forno, churrasqueira, frigideira. Às vezes a gente compra um corte maravilhoso no açougue, chega em casa, faz ele da maneira errada, fica ruim, fica duro, acaba jogando fora e perdendo dinheiro, e assim tem dificuldades de continuar numa carnívora. Ou então tem pessoas que comem só carne moída ou só hambúrguer por meses e acaba também enjoando dessa vida. Então na mentoria primal você vai expandir os seus conhecimentos no universo da carne, boi,
porco, pato, galinha, ovelha, carneiro e muito mais. Além disso, eu criei um tópico exclusivo com receitas carnívoras flexíveis para as pessoas que querem ajudar os familiares a comerem mais saudável sem ter que seguir uma dieta mais restrita. Então, nesse tópico você vai ver bolo carnívoro, pão carnívoro, pizza carnívoro, bolacha carnívora, sorvete carnívoro, torta, cheesecake carnívoro. São receitas deliciosas, hiper palatáveis, porém cetogênicas e super nutritivas sem sair da carnívora. Tá imperdível. Gente, lembrando que as vagas são limitadas, então se você quiser saber mais detalhes, é só clicar no link na descrição desse vídeo que você será encaminhado diretamente para o meu WhatsApp pessoal e eu vou te enviar todas as informações para você garantir uma vaga. Não perca tempo, garanta já a sua vaga clicando no link na descrição desse vídeo. Então, bora voltar pro episódio. Depois que eu comecei a carnívora, eu tentei pelo menos mudar um pouco a qualidade do laticínio. Eu achei um lugar aqui em Londres que vende leite cru, queijo cru, manteiga crua. Aí eu comecei a consumir lá, apesar do preço ser quase que 3 vezes mais do que o tradicional do mercado, mas na maioria das vezes eu tentava comprar lá, né, os queijos mais gordos. Porém, como não melhorou, né, esse negócio da autoimune, do eczema, eu resolvi fazer o teste. Então eu acabei, mas isso foi agora, depois de 7 meses de carnívora, comendo muito iogurte. Acho que o iogurte é o meu maior ponto fraco, até mais do que o queijo. E o iogurte greco, né? Enfim. Aí eu consegui tirar o laticínio primeiro. Aí os ovos, então, nossa, os ovos eu comia pelo menos 7 por dia, 7, 8 por dia, no mínimo. Aí tirar os ovos, nossa, já foi um sacrifício. Então, assim, eu confesso que eu tô comendo umas frutas vermelhas, mas eu tô sem queijo, eu tô sem laticínio, eu tô sem ovos, eu tô na carne vermelha pura, mas de vez em quando uma fruta vermelha rola. E um pouquinho de mel também, às vezes antes dos treinos, porque eu treino muito, adoro treinar. Então, porque eu acho que se o problema era o ovo ou o leite ou o laticínio, eu vou descobrir. Eu acho que a fruta vermelha e o mel não deve ser o problema, porque no começo da carnívora eu não comia, né? Foi muito fácil começar a carnívora com 10 ovos por dia, com laticínios à vontade. Para mim foi uma maravilha. Mas aí eu vi que o buraco era mais embaixo se eu quisesse buscar, né, mais resultados, enfim. A questão dos laticínios é realmente problemática. Aqui em casa, eu e minha noiva, a gente cortou, né? Com exceção dos queijos curados, que a gente realmente abre ali uma exceçãozinha uma vez na semana. A gente adora, né, um queijinho provolone. Mas a questão dos laticínios, a gente no começo também consumia o leite, iogurte. E eu vou ser bem sincera, Rafa, que no começo eu não tinha sintomatologia nenhuma. Eu sempre brincava, né? Porque eu tenho amigas que são intolerantes à lactose. E elas sempre sofreram, né? Depois de consumir qualquer laticínio, tem todos os sintomas possíveis. E eu nunca tive intolerância à lactose, nada. Mas depois que eu realmente depois que eu passei por um processo de realmente me alimentar só de forma carnívora, fui reincorporar os laticínios, nossa, a ativação da inflamação no meu corpo realmente foi muito grande. Mas os benefícios quando eu cortei laticínios, né, esses que realmente tem muita caseína e tem muita lactose, foram excelentes. O meu noivo, inclusive, nunca mais teve, ele sofria de alguns problemas de pele também. A caseína do leite tá relacionada a 90% de todas essas afetações dermatológicas que a gente tem. E asma também, várias coisas. Então, realmente é um benefício a gente sair dessa questão de laticínios à vontade para realmente restringir um pouco. Exato, muito bom você falar disso também, porque sempre que eu comento aqui dos laticínios, né, que eu tô testando, eu não tô culpando o laticínio, gente, eu não tô falando que realmente o laticínio tá me causando isso, eu tô só fazendo um teste, mas sempre que eu falo, aparece muito comentário de, eu tomei leite a vida toda, nunca me fez mal, ou eu tomo leite há 50 anos, não me faz mal. Legal, às vezes tem gente que realmente não faz mal. Nunca me fez mal, nunca tive intolerância nenhuma. Eu sempre consumi muito laticínio. Só que, às vezes, quando você está numa carnívora já há um tempo, né, 7 meses, você quer fazer testes. De repente, aquilo tá me fazendo mal e eu não sabia, né? Então, exato, acho que... Mas eu acredito que deve ter
certas pessoas que realmente não faz mal, apesar de, né, de ter todas essas propriedades inflamatórias, né, da caseína e tudo mais, mas eu acredito que algumas pessoas talvez não se sintam mal, né? Às vezes vai ter gente que vai ver e vai falar, não, mas eu moro na fazenda, eu tomo leite direto da vaca, isso nunca me fez mal, só me dá saúde. Legal, acho que, né, com certeza, se você mora na fazenda, a sua alimentação toda deve ser bem orgânica, então, Sim, e né? é legal a gente fazer essa distinção também de um leite de caixinha supermercado, de um Total. queijo. Aqui na Argentina eles têm o queijo crema, que é basicamente um bloco assim de queijo Uau. que tem muito teor de leite, né? Não é nada curado, é um queijo bem cremoso, digamos assim. E, né, fazer essa separação de realmente um leite cru, de um queijo curado, de várias coisas. A sintomatologia, mesmo para as pessoas que afirmam não terem nenhuma sintomatologia, que nem eu afirmava, vai ser muito diferente. Mas a maior parte das pessoas ou tem alguns sintomas silenciados ou normalizados, ou por enquanto o sistema imune está dando conta e lá para frente elas vão ter. E isso não é criminalizar, né, os laticínios. A mesma coisa eu falo com os vegetais, né, Rafa? A maior parte das pessoas que me pedem alguma orientação em relação à alimentação, eu sempre falo, não precisa seguir a carnívora restrita. Né? O meu próprio noivo, ele consome, por exemplo, tubérculos, porque ele realmente emagreceu muito com a carnívora. Ele estava com essa dificuldade mesmo consumindo gordura, mesmo consumindo bastante proteína, principalmente gordura. Ele tem muita facilidade em perder peso. Então, e estava sofrendo um pouquinho de queda de energia, então adiciona tubérculos, né? Um pouco de batata doce, nossa, resolveu muitos dos problemas, sabe? Então é isso, a gente também adaptar a dieta à nossa realidade, à nossa perspectiva. E não é criminalizar nada, né? Mas é também não fechar os olhos. É a mesma coisa eu chegar e dizer, não, meu noivo, ele se beneficiou do consumo de tubérculos. Aí toda pessoa hoje, agora, que é resistente à insulina, que tem vários problemas de base, será que essas pessoas vão se beneficiar? Incluir um tubérculo na alimentação carnívora? Mesma coisa, consumo de frutas, né? É fácil para as pessoas terem daí um consumo excessivo de frutas. Mas é óbvio que não é uma fruta ali de baixo índice glicêmico que vai fazer mal pra gente. E os laticínios entram nisso. Eu acho legal porque a gente acaba. Sempre vem gente nova aqui no canal e tem muita gente que às vezes está começando ainda, está escutando a falar sobre isso, porque ainda está no começo, né? Principalmente no Brasil. O mundo afora já está bem, já Eu tá bem percebo falado isso já. também. Mas no Brasil ainda está pouco, né? Então a gente recebe gente nova todo dia aqui, perdida, né? E às vezes vê a gente falando sobre isso e acha que já pode, né, saindo, fazendo uma flexível, né? Mas acho que é bom a gente dar um pouco de dica também para quem está chegando agora e tá tentando começar e está meio perdido ainda. Sim, exato. E as pessoas têm essas dúvidas genuínas, né? Não tem como negar. A gente também começou Exato. sem ter ideia nenhuma, assim. E eu gostaria de ter tido acesso antes a uma comunidade, a pessoas para tirar dúvida, a entender realmente o quanto eu me beneficiaria de uma carnívora restrita, o quanto eu me beneficiaria de uma carnívora com algumas coisas, que coisas, né, adicionar. Então, o trabalho que você está fazendo aqui com o podcast, olha, eu acho sensacional. Não só com o podcast, mas com a mentoria também, o seu próprio perfil no Insta. Eu acho muito, muito bacana. Maravilha. Não, eu tô muito feliz. Para mim virou um propósito de vida. Eu só penso nisso o dia inteiro, sabe? Eu ainda tenho o meu outro trabalho, que era né, com restaurantes, porque esse era o meu trabalho, né? Por 10 anos foi o que me fez viver aqui em Londres, né? Então, assim, migrar sabe, uma nova fase da minha vida, porque eu já não consigo mais trabalhar com restaurante, sabe? Para mim não faz sentido nenhum, né? Que era algo que eu sempre gostei, né? Eu sempre vou virar o influencer dos restaurantes, né? E aí eu me dei muito mal com isso daí, sabe? Porque eu fui seguindo uma linha o que eu mais gosto na vida, a gente tem que trabalhar com o que gosta, né? O que eu mais gosto na vida é comer, eu vou trabalhar com comida. E aí, bom, mas eu mal sabia que ia isso virar um pesadelo, né? E aí hoje, né, eu tô mudando aos poucos, mas não dá para abandonar tudo, né? Eu ainda tenho conexões com alguns restaurantes. Mas, enfim, se Deus quiser, em breve eu não terei mais. Mas, enfim, para quem está começando agora, eu acho que é legal a gente falar que
vale a pena você fazer uma carnívora o mais restrito possível. Se você precisar usar como muleta, assim como eu usei, que é os laticínios, que, né, os ovos, com certeza, vai fundo, né? Porque isso me ajudou muito. Sempre que eu tinha fome, eu comia queijo, ou então comia manteiga. A manteiga é o único laticínio que eu consumo ainda, mas bem menos. Sim. Porque, né, para quem não sabe, a manteiga é o melhor, é a melhor parte do leite, né? Já matou essas partes mais inflamatórias aí que o leite ou que o queijo daria, né? Mas é isso, né? Primeiro recupera a sua saúde, esse é o mínimo, né? Depois de você ter recuperado a sua saúde, se você quiser introduzir alguma coisa, né? Seja uma fruta vermelha, um tubérculo ou, né? Seja lá o que você gosta muito e não consegue ficar sem, aí tudo bem, mas você já sarou o seu intestino, o seu metabolismo. Então primeiro tem que se curar para depois poder, né? Fazer essas Nossa, saidinhas, né? muito isso, Rafa. Eu falo desde a minha perspectiva, que nem eu falei, eu sou muito honesta. Eu sempre, a vida inteira, fui viciada em açúcar. Então, se eu tivesse começado assim uma carnívora realmente com abundância de tudo, não teria dado certo. E a maior parte das pessoas hoje, elas sofrem, né, com vários vícios alimentares e com vários problemas. Então, como você falou, a carnívora restrita, ela é uma cura para várias dessas coisas. E tem gente que acha que é só aumentar o consumo de carnes que já tá bom, mas só que não deixou os processados, não deixou os açúcares, isso aí vai acabar te prejudicando, ao invés de ajudar, né? Não é só, né, aumentar o consumo de carne e gordura e ainda continuar comendo a quantidade que comia de carboidrato, de processados, isso vai dar errado, vai dar muito errado. Mas é isso. Eu ia falar mais alguma coisa também, mas eu acabei esquecendo. Eu ia perguntar de café. Como que tá o seu negócio com o café? O café é um tema super polêmico. Eu. Mas como que Poxa, você Rafa, tá? eu vou ser honesta contigo, tá? O meu vício em café eu superei lá no primeiro ano da medicina, que eu arregaçava no café solúvel ainda, tá? Não era nada gourmet com café passado, ai, com aromas de não sei o que. Não, o meu era o vício em café pra ficar acordada. Era 3 colheres assim de solúvel, eu tomava de guti-guti, fazia mais um. Então, abri mão disso depois que eu, né, comecei a madurar um pouco sobre a minha relação com o café. Depois comecei a consumir um pouco como forma de gourmetizar mesmo, né? Conheci daí os cafés de qualidade. O meu noivo, ele ama café. Então a gente começou a fazer alguns cafés passados juntos. Mas o café sempre me deu muita ansiedade. E era inegável, assim, sabe? É aquela coisa de realmente você tomava só um pouquinho, eu tomava só um pouquinho, tomava no horário correto, né? Antes das 15 horas, mas a sintomatologia que o café me causava era insana. Eu ficava ansiosa e realmente não tinha como negar. Cortei o café 100% da minha vida, não tomo mais hoje. Obviamente, se for para experimentar um café, eu experimento, não é porque, nossa, me faz um mal absurdo, mas tirei 100% da minha rotina. Só que agora vem as nossas fraquezas, né? Rafa, como eu te disse, eu sou gaúcha. E eu tomo muito chimarrão, que tem um efeito bem parecido com o café. Na verdade, eu comecei com uma diferença muito gritante. Eu tomava um tiquinho de café, eu ficava extremamente estimulada, e eu tomava uma térmica de chimarrão e eu não tinha quase nada, né? O chimarrão, ele sempre me fez bem, ou pelo menos eu acreditava que me fazia bem. Só que nos últimos meses, na verdade desde o ano passado, eu comecei com o hábito de tomar chimarrão diariamente, em alguns dias específicos, porque eu passo muitas e muitas horas do meu dia estudando. E quando eu não estou estudando, eu estou trabalhando, né? Então, ou me exercitando, mas a maior parte das minhas horas do dia são em casa ou na faculdade. E daí o chimarrão é essa bebida, né? Que a gente vai tomando o tempo inteiro. Você dificilmente vai realmente servir uma xícara de café, ir lá e pegar mais uma e mais uma, né? Você consegue dosar mais. Só que com o chimarrão, nossa, eu faço chimarrão, fico aqui com a minha bomba, com a minha térmica, bombando e tomando o dia inteiro. E daí, recentemente, eu comecei
Porque é tudo, né, Rafa? Eu falo isso de uma forma muito sincera, porque é tipo a pessoa que ela percebe que ela tem uma relação problemática com o açúcar e que ela sente coisas depois que ela consome açúcar, requer uma certa maturidade pra gente reconhecer, cara, isso me faz mal. Então, com o chimarrão, eu tô tendo essa relação agora de realmente eu não comecei o processo de tentar cortar ainda. Alguns dias eu fico sem, porque, que nem eu falei, a minha rotina era de tomar todos os dias. Comecei a pesquisar e a ler mais sobre, e realmente vou entrar num processo de tentar excluir um pouco. Talvez eu nunca consiga tanto quanto o café, né? O café realmente, olha, nem lembro a última vez que eu consumi, tirei completamente a minha dependência dele, mas caí na dependência do chimarrão, digamos assim, né? E não dá pra negar que realmente é prejudicial, sim, a longo prazo, deixa a gente estimulado. No começo, meu nível de estimulação com chimarrão era mínimo, né? Eu realmente não sentia muita coisa, era mais pelo gosto, por estar bebendo ali uma bebida quentinha, como se fosse um chá, eu tratava. Mas ao longo dos meses foi realmente virando uma bebida muito estimulante. É muito bom você ter falado disso, né? Porque acho que a gente nunca comentou sobre chimarrão aqui no podcast, mas eu já associei na mesma hora com o chá inglês aqui. Eu não gosto, mas os ingleses vivem de chá inglês o tempo todo. É Não como sabia. como se fosse um chimarrão, só que eles tomam na xicrinha ali, bonitinho, mas é o tempo todo, sabe? Toda hora. Não é igual o café, né? É claro que tem gente que toma muito café também, mas o café normalmente Sim. a maioria das pessoas toma um de manhã, às vezes um depois do almoço, de tardezinha, né? No máximo, né? Mas o chá, muitos ingleses tomam toda hora, como se fosse uma bebida normal, assim. Né? Tudo bem, é quentinho, né? Aqui é sempre frio, e tudo mais, eu até entendo, mas tem efeitos estimulantes também, assim como o café, assim como o chimarrão. É uma erva, né? Então, uma planta. Mas é isso. Eu queria comentar só mais um pouco sobre as saídas, né? Eu acho que é normal, muita gente que segue uma carnívora tem as suas saídas, né? Eventualmente, né? A gente que quer ter um evento social, faz parte você, né, sair um pouco da dieta. E assim, depois que você recuperou sua saúde, né? Eu acho que não tem problema nenhum. É até saudável pra gente socialmente falando, né? Porque nós somos seres sociais, né? Então eu cheguei a fazer né, uma carnívora sem sair por quase 3 meses, mas depois eu comecei a ter eventos, né, eventos sociais, eu saía. Uma viagem, de repente, de férias, eu saía também. Mas acho que depois que você recupera a sua saúde, é, você cria uma afinidade com a carnívora que ela é o seu porto seguro, né? Você pode até sair num evento ou num fim de semana, mas você volta rapidamente. Só que tem que ter cuidado, né? Como você falou, sempre que a gente sai é perigoso, né? Então tem que ter cuidado. Por mais que a gente já Tem que ter esteja. essa consciência. Eu acho que essa é a chave, né? De você reconhecer que, obviamente, quando você recupera a saúde, eu concordo 100%, Rafa. Eu, esse ano, tive algumas exceções desde que eu voltei pra carnívora direitinho. Por exemplo, fui jantar num restaurante com meu noivo, a gente teve algum date. Enfim, sempre, né, surge algumas oportunidades. E essa questão de você ter maturidade também, eu gravei um vídeo sobre isso, sobre a maturidade de você saber lidar com seus desejos e saber decidir quando que vale a pena realmente você quebrar a sua dieta, né, digamos assim. Eu, por exemplo, sofro muito quando eu volto pro Brasil, porque, como eu falei, a minha família vive na Carbolândia, agora nas festas, nossa senhora, a minha mãe faz uma torta de bolacha só pra mim. Daí tem os bolos do Natal, daí tem a sobremesa do Ano Novo. E, tipo assim, e fora a questão da rotina, né? Sempre tem alguma receita diferente na casa de um parente, na casa do meu noivo. E daí vale a pena essa consciência de que não é que realmente nunca mais na minha vida vou abrir exceção. Existem pessoas que realmente têm esse benefício, né? Pessoas que passaram ali por um tratamento muito severo de algum problema de base e elas realmente se sentem muito bem não abrindo nenhuma exceção na vida. E isso é válido também, né? Mas para a maior parte das pessoas eu acho que é muito humano reconhecer que sim, a gente vai ter exceções. A gente só precisa ser cuidadoso e realista com elas, né? Então, eu não tenho problema nenhum em negar 90% das coisas que as pessoas me oferecem ou dos eventos sociais que eu tô, né? Principalmente ali com família, com amigos. Mas em algumas coisas específicas eu vou sim
vou sim abrir mão sem culpa nenhuma e vou ter essa consciência de poder voltar pro trilho, né? Eu falo da minha experiência, por exemplo, esse ano a gente conheceu o Ushuaia. Foi a primeira viagem que a gente fez ali em março, esse ano. E eu lembro que em Ushuaia foi quando eu abri, assim, uma das primeiras exceções. Comi medialuna, sabe? Que é um doce bem típico aqui da Argentina. É como se fosse um croissant, mas não é um croissant. Eles chamam de medialuna. E comi muita medialuna naquela viagem. E daí eu não tive a maturidade de voltar, porque daí você abre a exceção pra medialuna, nossa, daí você quer abrir a exceção pro doce de leite, porque você quer comer a medialuna com doce de leite, né? Então naquela viagem, daí eu fiquei inchada, fiquei, né, meio lelé da cabeça, fiquei mal, porque realmente fazia muito tempo que eu não consumia açúcar. E daí, agora eu boto na minha cabeça, cara, se eu abrir uma exceção, vai ser numa quantidade bem pequena, vai ser algo realmente, verdadeiramente especial, e deu, sabe? Então, eu acho que também faz parte a gente errar pra gente poder também aprender a acertar, sabe? Eu, de tanto abrir uma ou outra exceção, e mesmo sendo cuidadosa, tá, Rafa? Eu realmente nunca abri de vez, assim, mas teve ali um período, que nem eu falei, né? Em abril até junho, mais ou menos, que eu comecei a abrir muitas exceções e paguei o preço por isso. Mas hoje eu consigo abrir as minhas exceções de uma forma muito, muito mais consciente, muito mais gostosa, sabe? Maravilha. Nossa, realmente eu te entendo e acho que qualquer pessoa que estiver assistindo aqui também que veio de problemas de compulsão alimentar, de vícios por açúcar, cuidado, porque é normal, a gente abre uma exceção, mas aquele açúcar já vai no seu cérebro, vai no seu sangue, sei lá, você já tem vontade de comer mais também, sabe? Então tem que tomar cuidado. E aí o seu corpo vai pedir açúcar de novo no dia seguinte, e se esse evento se estender para um fim de semana ou para um feriado, né, que você foi viajar, é pior, porque, nossa, sei lá, às vezes, dependendo da sua compulsão, eu confesso também que eu já tive eventos na que eu abri, que eu já falei, tudo bem, já abri mesmo, então vamos enfiar o pé na jaca de vez, né? Aí você já se destrói ali naquelas 24 horas como se não houvesse amanhã. Então, assim, hoje eu tento ter um pouco mais de maturidade também, mas é difícil. Para um ex-viciado em açúcar, é difícil. E eu Mas sempre falo dessas questões de realmente, né, ter essa consciência de saber quando abrir exceções, porque a gente vive rodeado de pessoas oferecendo coisas pra gente. A gente tá rodeado de várias comidas, né? Eu até gravei um videozinho no meu Instagram que gerou muita conexão com as pessoas, que era realmente uma reflexão, porque o meu noivo, ele tinha acabado de assar um pãozinho caseiro. E eu tenho um gosto por pão, porque ano passado foi o nosso primeiro ano morando juntos. E foi ele que me ensinou a fazer pão de fermentação natural. E a gente estava fazendo altas receitas, né, de vários pães. Então eu criei uma afetividade, né, com essas receitas caseiras. A gente nunca foi de comprar tranqueira de supermercado, pão de supermercado, doce de supermercado. Nosso problema sempre foi no início essa questão que a gente teve que abrir mão de fazer receitinhas em casa, né? Mas, enfim, aconteceu dele fazer um pãozinho pra ele, que ele tava com vontade. E ele abre um pouco mais de exceção que eu, com toda certeza. Mas, cara, eu vi aquele pãozinho saindo do forno e eu já tô bastante... Olha, eu não cheguei a contar, mas eu acho que eu já tô há uns 4 meses bem mais restrita, sabe? E eu vi aquele pãozinho saindo do forno, deu uma vontade de experimentar, mas aí eu pensei, cara, nem partiu de mim esse desejo, sabe? Eu não posso querer comer algo só porque eu vi ali, entende? Vai ter outros momentos, vai ter outras comemorações em que a gente vai poder fazer uma receitinha junto. Mas é sobre ter essa mentalidade de não comer só porque está disponível. E eu tive esse problema a minha vida inteira, eu sou muito honesta, né? A gente que constrói uma relação ruim com a comida desde pequeno, a gente tem muito esse problema de, nossa, eu vejo que tem algo disponível, ainda mais à vontade... Nossa, dá aquela vontade de comer tudo, de experimentar tudo e de não, né? Mas quando a gente... Cara, muita coisa muda quando a gente realmente começa a respeitar mais o nosso corpo e a gente começa a entender o que de fato vale a pena você experimentar, o que de fato vale a pena você abrir uma exceção. Então, e a nossa relação total com o açúcar muda, né? Porque eu também já ouvi as pessoas falando
Nossa, mas você continua viciado em açúcar, né? Se você não consegue se controlar, se você não consegue comer um pouquinho, você continua... Não é isso, sabe, Rafa? Porque realmente o meu vício em açúcar passou 100%. Eu não tenho mais vontade, desejo de nada. Nossa, eu vejo esse chocolate de supermercado, essas bolachas, qualquer doce assim de supermercado, eu tenho pavor. E antes era tipo assim, eu comprava Kit Kat, Snickers, esticadinho, qualquer chocolate assim era como se fosse um snack pra mim. E hoje, realmente, meu desejo por açúcar não existe mais. Mas não tem como negar, né? O meu ponto fraco é, por exemplo, se eu experimentar uma sobremesa feita pela minha mãe ou por qualquer outra pessoa, não é que eu vá querer comer tudo, mas provavelmente no dia seguinte eu vou lembrar do gosto daquela sobremesa e eu vou querer talvez experimentar de novo, sabe? Exato. Não, eu acho que essa parte de snacks também, de bolacha, de chocolate, né, esses chocolatinhos aí de supermercado, isso também para mim não me atrai mais, né? Às vezes é realmente algo, uma sobremesa da mãe, ou uma coisa mais que tem uma memória mais afetiva, né? Ou algo, né, exato, algo nesse estilo que às vezes a gente dá aquela vontade e às vezes a gente abre mesmo, né? Mas desde que seja um evento, né, e não se torne uma rotina, eu acho que Exato. tá tudo certo. Mas é isso. Gabriela, como que. Bom, você já falou que você é estudante, você produz o conteúdo aí também, né? Para todos esses médicos aí maravilhosos. É, eu ia perguntar como é que funciona o seu trabalho, né? Mas como que o pessoal pode te encontrar, então, para acompanhar? Porque eu sei que você, além de fazer tudo isso, você também está produzindo conteúdo para sua rede social sobre carnívoro. Então, quem quiser te encontrar, como é que faz? Ah, eu tô no Insta. Olha, eu pretendo começar a publicar conteúdo no YouTube também, mas eu acho que vai ser um projeto pro ano que vem. Por enquanto eu tô só no Insta. O meu username é. Eu posso te passar, mas eu esqueci como se chama, é underline, eu acho, sabe? São 3 underlines, Gabriela Farias. Não é um username tão fácil de encontrar por conta dos underlines, mas é esse o meu perfil do Instagram. E tô, né, aos poucos, que nem eu falei, eu comecei a criar conteúdo no mês passado, já subi bastante coisa. Que nem eu falei, já teve um vídeo que estourou a bolha, chegou para muitas pessoas, me trouxe alguns seguidores, muita gente do bem, muita gente me parabenizando pela criação do conteúdo, muita gente falando que tá ajudando muito eles. E as mensagens mudam muito, né? Faz toda a diferença pra gente. Realmente deixa o coração quentinho. Totalmente. Nossa, eu leio os comentários aqui do podcast quase todo dia também e realmente me dão ah, mais um gás, né, para continuar e deixa o coração quente, como você falou, com E certeza. muita gente chega pra mim e fala que são coisas que eles acreditam. Às vezes pessoas que eu nem sabia que tinham essas concepções também, mas as pessoas falam que são coisas que eles acreditam e eles não têm coragem de falar. E daí quando eles finalmente encontram alguém que tá ali botando à prova e questionando várias coisas que a gente tem como certas, muito. É um trabalho muito legal, sabe? Concordo, assino embaixo. Gabi, maravilha falar com você, adorei esse bate-papo, muito bom mesmo. Rafa, eu também curti muito, muito, muito. Fiquei muito feliz de participar aqui. Eu também vou ler todos os comentários aqui no podcast depois que eles for subido no YouTube. Tentar responder se alguém tiver alguma dúvida. E acho que é isso aí. Continua fazendo esse trabalho incrível que você está fazendo, que realmente vai continuar ajudando muitas, muitas pessoas. Vou continuar, com certeza. Maravilha. E olha, muita gente já pediu aqui para o doutor Alexandre Duarte participar do podcast. Se você falar com ele aí, por favor, fala da gente aí, porque eu já contatei ele já, mas Tá, a gente eu vou acabou. falar com a Marina, que nem eu falei, a esposa do Dr. Alexandre, ela tá responsável por toda essa questão de marketing, né? Participação em eventos. E com certeza eu acho que eles topam, viu? Perfeito. Maravilha. Gabi, muito obrigado mais uma vez, então. Pessoal, eu vou deixar todos os contatos aqui, ó, do Instagram da Gabriela na descrição desse vídeo. E no mais é isso. Muito obrigado, Gabi. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente parou de gravar agora?